Olá, tudo bom com você? Pois é, de imediato estou postando aqui um atrás do outro, mas possa ser que você não tenha tido a sorte de encontrar essas conversas de cara. Pode ser que passou um mês, alguns dias, ou daqui a um ano, daqui a 1 bilhão de anos, enfim. O que importa é que em algum momento alguém, que seja você ou eu, ou sei lá, outra pessoa, dará de cara com esse conteúdo e que possa fazer um bom uso, certo? Se nós passarmos por esse mundo calados, passamos calados. Se fizermos um alarde, ou seja, sai espalhando por aí, eu grito, enfim, o que importa é que a gente vai passar por esse mundo de alguma forma, cumprindo alguma coisa. Cumprimento não é fazer alguma coisa, cumprimento é fazer algo. Se passarmos calado, fizemos algo. Se fizermos barulho, fizemos algo. Enfim, a nossa missão não é algo especial, certo? E em toda a minha conversa, em qualquer conversa que eu tenho desde criança comigo mesmo ou com outras pessoas, o que desejo incentivar é aquilo que aprendi, ou aprendi não, o que revi na Bíblia, certo? Certos sentimentos, certos desejos que todos nós temos, acariciamos, já está em algum lugar, já foi escrito. Positivo? E como é que o maior foco da conversa é falar sobre Deus, né? Das experiências pessoais. Felizmente, pessoas evangélicas, cristãs ou de alguma religião estarão mais abertas, talvez ou não, para mais um conteúdo, né, da estrada. Mas se você não é cristão, não é evangélico, se sente um ateu, se sente um nada, isso aqui também é para você. Não no sentido de que você tem que se tornar um religioso, certo? Mas no sentido de que você faz parte desse mundo, certo? Eu não gosto de futebol, não gosto de outras coisas, então estou falando daquilo que me influenciou, não como uma meta, certo? É apenas um compartilhar. Resumindo a história. Fechou. Continuando aqui a saga já dita, de que quando percebi, na minha experiência aí de vida, de que existe o bem e o mal, né? E que da forma que ele se apresentou para mim, a luta foi bem esclarecida. Se eu pudesse dar-lhe uns tapas, pegar o satanico pelo pescoço, certo? Coisa ruim, se você entende que os coisa ruim tem chifre, ou pé de bode, sei lá o que, dá no mesmo para mim. Eu não levo desaforo para casa. Sou esse tipo de pessoa, certo? Me acalmei bastante, mas não engulo o saco. Enfim, o tempo passou, fui crescendo, como comentei. E como a ansiedade falava, e falar ainda um pouco alto, esse troço de crescer, se desenvolver, é sofrível. Para mim é sofrível. Entende? Felizmente, quem é Deus aí é Deus, ele existe por si mesmo. Pá! Existo. Mas o ser humano e os bichos, os animais, as plantas, tem que ficar aguentando esse troço de, olha, a coisa do amor. Porque você foi feito, idealizado, aí existe uma mecânica natural, sobrenatural, para ter um metabolismo e desenvolver o romantismo. Olha, amor, sentimento, aí está crescendo, esticando, e blá, até ficar adulto e morreu. Certo? E aqui, né, no fundo da imagem do vídeo, passei alguns minutos caçando uma imagem que pudesse se encaixar em mais uma conversa. E como eu não quero contar historinha para boi dormir, quero contar aquilo que eu vivi, já depois lá dos meus 8, 9 anos, não estou lembrado mais ou menos quando aconteceu esse acidente aí da Challenger, o ônibus espacial explodiu
com essas pessoas que talvez, né, não mereciam esse fim trágico. Mas eu me perguntava, o que esses caras querem fazer lá no espaço? Certo? Tudo bem, a gente tem livre-arbítrio para fazer o que quer, mas não dá pra ficar quietinho aqui não. Pô, vai mexer com um troço que é explosivo, mano, gasolina, sei lá o que. Botar a vida em risco, um motor quente pra caramba. Fica quietinho aqui, mano. Aí tá aí, perdeu a vida de graça. Entende? Enfim, aí eu me perguntava, por que essas pessoas foram? Viraram pó? Acabou? Então a morte é uma coisa que, sabe, ninguém aceita. Ou tem uns que gostam de, né, se entregar de graça. A gente vê cada história maluca aí durante os anos da vida. O ser humano é muito louco. Se matando de graça, dando tapa. Baixa um sentimento na nossa cabeça que a gente não pode contar para padre, para pastor, para psicólogo, que as pessoas vão ficar com medo. Olha, eu já pensei em me matar. Em matar alguém. Sabe, o ser humano ele quer conversar. Ele quer abrir o coração. Mas para quem? Para amiguinha? Para coleguinha? Enfim, o papo vai ficar longo. Então a questão da morte me incomodou muito cedo, desde lá do jardim, na escola católica. Foi pro Jardim 2, né? Não mudou nada. Primeira série. E observando o desenrolar da coisa, eu não via a hora de ir logo para a quinta série, porque a quinta série era mais desenvolvida e tinha matérias e mais matérias. Eu queria sair daquela coisinha ali, sabe, aquele cercadinho limitado da primeira série. E todo dia eu contava nos dedos com ansiedade para ir logo para a quinta série. Mas também não queria crescer tão rápido. E quando chegou na quinta série, a primeira coisa que eu esperava acontecer era a aula de religião. Por estar na escola católica, eu falei, poxa, aqui, né, de repente Deus, o poderoso, né, falou para os padres, para as freiras, os evangélicos, falou assim, olha, cada um na sua tribo, porque eu criei um ser humano diferente. Um gosta de açúcar, um gosta de sal, um gosta de banana, de maçã. Então, católicos é meu, é cristão. Evangélicos também são meu, cristão. São sabores diferentes, para pessoas diferentes com o mesmo objetivo. Então quem vai ensinar aqui sobre mim, por meio do diploma, por meio dos papéis, é o frei, ou padre, sei lá quem, a freira, a irmã lá. E eu esperava, né, que quem fosse lá dar a primeira aula de religião, né, chegasse, olha, minhas crianças, boa tarde. Eu estudava à tarde. Era um horário muito gostoso. Eu nem queria ir para casa. A partir de hoje, vou explicar o que é Deus. Deus, capítulo número 1. Deus é uma pessoa que gosta de regrinhas. E por isso que ele não se manifesta, porque ele não gosta de chatice, de neguinho ficar enchendo o saco dele, porque ele é o poderoso. Certo? Então ele quer saber que as pessoas vão lá na casa dele por meio de agenda, certo? Então, nós conhecemos a Deus, vimos a Deus pessoalmente, e ele falou, vocês vão ter que estudar 10 anos, faculdade aí de Deus, se formar para ser santo e ensinar as crianças, os adultos velhos. Eu pensava assim. Então, você tem, para chegar a Deus, tem que fazer um treinamento, um curso, certo? E nesse curso você vai galgar o conhecimento, a escola dominical, daqui a pouco o catecismo, daqui a pouco a crisma, daqui a pouco vai ter que entrar no cursinho aí do auxiliar de padre, sei lá, eu até esqueci o nome, coroinha. Aí se você achar por bem que deve continuar, se você não quiser ficar meio puto da vida, seu safadinho, sem vergonha, ir pro mundão, a balada, aí é a tua escolha, você já é adulto, não é mais criança inocente. É livre-arbítrio. Por isso que tem o curso. Para te destinar, entendeu? Aí nos seus pensamentos. Você escolhe querer ser santinho ou da capetinha. Aí eu pensei,
enquanto eu não sei para onde eu vou seguir essa linha de raciocínio. E foi levando. E pedia para minha madrinha lá, minha tia lá, que era da igreja, para me colocar no catecismo. Então, ela, não, você é muito criança. Aí eu ficava lá triste, certo? E eu não queria de jeito nenhum me envolver com putaria, certo? Eu já sabia que existia adolescente, cria adulto, que fuma, bebe, faz um escarcéu, mas eu queria cuidar do meu corpo, da minha saúde. E fui resistindo às tentações. Não por questão religiosa, por mim mesmo. Não quero e pronto. Eu quero estudar, quero trabalhar, quero ser um advogado, botar dinheiro no bolso, comprar meu apartamentozinho lá no futuro e ter meu carro e curtir minha vida, ajudando as pessoas e pronto. Era isso que eu tinha na minha cabeça. O porquê disso tudo tem mais histórias por trás, estou só resumindo. Certo? Então eu tive uma certa influência muito grande da minha família misturada, católica, bem estudada, meu pai envolvido com política, então me ajudou a raciocinar. Essa é a questão. Mas independente disso, eu por mim mesmo decidi isso. Aí, aos domingos, volta e meia, eles mudavam de horário, meus parentes lá, e faziam uso da paróquia para os adolescentes. Que criaram um grupo chamado Cojinho. Só cantavam os jovens que saíram da crisma, não sei o quê, e eu lá enciumado, triste. Porque que criança toma tapa na cara, porque que criança não tem uma chance de ficar bonitinho. Só esses adolescentes, cheios de marra com espinha na cara. Mas eu aguardei insistentemente chegar aos meus 15 anos. Certo? E eu ia lá nas reuniões à tarde, para ver se minha madrinha, minha tia lá, me deixava participar. Ela e com a formalidade, não pode não, criança não pode porque aqui é do Cojinho, é dos adolescentes. E eu saía triste, amuado, mas aquele silêncio gostoso. Tá? Eu sempre tive um amor pela minha escola, que se chama Instituto Nacional Nazaré. Sabe, ali foi um lugar especial para mim. Eu fazia questão de estar lá em horário de escola, fora de horário. Eu sentia um amor muito grande pelaquela escola. E eu ia lá sozinho. Né? Não fazia questão de brincar aí na rua, sei lá. Aí eu passava de sala em sala, certo? Olhando as salas vazias. E o meu medo era esse tal do Satanás. Como ali era uma instituição religiosa, católica, eu pensava, o coisa ruim não gosta de cristão, de religioso. E aqui como tem, né, tudo religião, se eu ficar aqui sozinho, vai vir um fantasma, vai vir um espírito aí me atacar e ninguém vai ver, eu estou lascado. Eu estou me metendo onde não devo, numa guerra que eu já compreendo pela teoria das coisas. Então eu passeava pelas salas com muita rapidez, né? Entrava e saía, sentava nos banquinhos ali, esperando a segunda-feira chegar para poder voltar a ter aula. E tinha aula de domingo, ou de segunda a sábado. Certo? E assim foi. Aí, para finalizar, né, a conversa, né? Quando a freira entrou, eu me lembro até hoje, a saudosa irmã freira Socorro, branca, e depois uma outra irmãzinha morena, escurinha. As duas eram professoras de religião, elas se revezavam. Eram carinhosas, mas foi a irmã escurinha que nos lecionou, nos ensinou lá a religião. Eu estava ansioso para comprar o livro lá de religião, capa verde. Não lembro mais o título, né? Nem o desenho, mas eu vou ver se eu acho na internet. E quando ela começou a abrir as páginas, né? Olha, crianças, a partir de hoje vocês vão entender a religião. E ela contou uma história que me marcou até hoje. Desse povo aí da Challenger. Eu achei que ela ia falar daqui, Deus mora ali no bairro tal, mas a história foi diferente.
ela queria nos ensinar que Deus está dentro de nós, no sentido de coração. Então, tem muitas pessoas que às vezes não acompanham uma conversa, né? E já levam ao pé da letra. Não fale assim porque isso é espiritismo. Deus não está dentro da gente, isso aí é incorporação. Ela quer dizer no sentido de raciocínio. Se a gente aceita os ensinamentos, né, a gente tem no coração a inspiração. Então ela falou, olha, o certo astronauta aí que a gente já viu, e estava lá no livro essa história dele, o Yuri Gagarin, o primeiro lá a pisar a Lua. Ele estava ansioso para chegar na Lua porque queria saber onde Deus mora. E quando chegou lá no infinito, no vácuo, ela falou vácuo, e eu fiquei hiper atento. Estava o primeiro aluno da sala de aula ao lado esquerdo. Eu nem queria ficar com ninguém na mesma mesa, sentadinho, atento. E ela disse, Yuri Gagarin achou que iria ver Deus. Ele falou que quando chegasse lá no céu, a primeira coisa que ele queria ver era Deus. Mas quando chegou lá, ele se frustrou porque ele não viu nada, só viu aquele monte de pedra voando, troço brilhando, certo? A lua gigantesca, e bateu aquele silêncio. E onde está Deus? Parece que eu senti a mesma frustração de Yuri Gagarin. Porque naquele dia eu esperava que ela fosse me dar o telefone, o endereço de Deus para eu poder ir lá falar com ele. Poxa Deus, por que tem que mandar a freira falar com a gente, o padre? Certo? Quase que eu desisto dessa história de caçar Deus. Mas eu pensei, não, melhor não, é melhor continuar. E se Deus não existe, eu quero morrer acreditando nele. Porque é muito mais convincente, é muito mais preenchedor do que eu morrer com o coração vazio sem ter certeza de nada. Então, às vezes, né, muitas pessoas se suicidam, se matam por causa disso. Muitos religiosos, muitos crentes e cristãos, ou pessoas de outra fé, devem ter esse mesmo sentimento. Eu espero que essa conversa comece a chegar a pessoas que precisam se confortar. Se já bateu um pensamento de suicídio, de desistir da vida por não ter respostas claras, né, matemáticas, científicas, de que Deus existe, ou algo superior para preencher o teu coração, certo? Aguenta mais um pouco, porque existe resposta para tudo. E é por isso que Deus espera, né, de todo aquele que um dia teve uma experiência, ou que se diz ter uma experiência religiosa com ele, né? Não é por aí sair que nem o tal do Moisés, uma bengala na mão, dizendo, olha, eu sou o profeta, o cara barbudo, com conversas misteriosas. Não é nada disso. Deus quer que a gente cumpra o nosso objetivo do amor. O que é amor? É dividir a felicidade com o nosso semelhante. Alguns corações egoístas possam dizer, mas e daí? Não é nada meu? Mas Deus quer nos resgatar de uma doença que nós nem temos noção que temos. Às vezes a pessoa não quer ir no dentista porque está com o dente furado, não tem nem noção que aquele vai destruir a boca dela todinha. Um câncer, etc e tal. A mesma coisa. Então, Ele quer nos salvar. Ele quer nos livrar de coisas prejudiciais. E não é fazendo esse tipo de coisa que vai melhorar. Isso aí é só um detalhe a mais para a gente voltar, entendeu? A sermos o que somos. Objeto do seu amor. Nós temos o livre-arbítrio de querer ou não participar desse tipo de missão. Então eu encerro por aqui para não estender muita conversa. E a gente continuará. E agradeço, né, por você ter chegado até o fim desse episódio.